E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Ainda. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encher-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor amado, obrigado, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus querido e Pai celestial. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto que diz que Jesus principiou assim os seus milagres, esse texto que é tão conhecido, e é um texto maravilhoso, irmãos. Nós aprendemos muito. O primeiro lugar aí que a gente vê nesse texto é que Jesus foi convidado. A Bíblia deixa bem claro isso no versículo 2. Jesus foi convidado. E Jesus, irmãos, ele só entra numa casa quando é convidado. Ele não arromba a porta, ele não é invasor, não. Ele só entra no nosso coração quando é convidado. Se nós convidarmos o Senhor, ele entra. A Bíblia fala que Jesus foi convidado, ele e seus discípulos foram convidados para a festa. Então Jesus, ele só entra numa casa quando é convidado. Quando Jesus e seus discípulos são convidados para a festa, só tem alegria, é claro, só tem alegria. Faltou vinho, a Maria chegou para Jesus: pai, acabou o vinho. Jesus dá uma resposta para ela, uma fala que é mal criado. Não, mal criado não. Jesus falou assim: ó, que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora ainda. Quando o Pai mandar eu fazer milagre, eu vou fazer. Com certeza Jesus falou assim: agora é a hora de começar o milagre. Aí Jesus mandou o servente encher as talhas de água, e encher as talhas de água, e aconteceu o milagre. Então, aonde Jesus está, ou os discípulos de Jesus estão, através da palavra, nós temos alegria, tem festa, tem substância além dos limites nossos. Quando Jesus e seus discípulos estão na festa, tem milagres. Por quê? Aconteceu aqui e aconteceu também quando Pedro e João iam para o templo orar. A Bíblia fala que a sombra de Pedro e de João curava. A Bíblia fala que os mendigos pediam esmola e eram curados. Existem milagres do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus é o Senhor da festa, tem manifestação da sua glória, com certeza. Quando Jesus é o Senhor da festa, tem manifestação. Agora eu quero meditar com você nesse versículo especial, versículo 5, aonde a Maria diz uma frase bem propícia para nós hoje. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Culto dirigido pelas irmãs, culto de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós temos um motivo de agradecer a Deus, mas nós temos muita coisa para aprender com essa frase dessa mulher: fazei tudo quanto ele vos disser. Quando nós estudamos no seminário Cristologia, que infelizmente hoje, na maioria das faculdades teológicas não existe mais, e eu tive o privilégio de aprender no seminário presbiteriano a cristologia na sua essência, com os professores bons, e eu aprendi algumas coisas. E essa semana, pensando sobre isso,
Eu quero ministrar aos irmãos sobre, sabe, irmãos, nesse texto aqui, fazer tudo quanto ele vos disser para Maria, as ordenanças básicas do Senhor Jesus Cristo, a igreja, no Evangelho de Marcos. As ordenanças básicas, aquilo que é o básico para nós vivermos como cristãos, lá no Evangelho de Marcos. Eu lembro bem que o pastor Jimmy Swaggart, né, na década de 80, Jimmy Swaggart, ele passou, acho que foi mais de um ano, pregando sobre o Evangelho de Marcos todo dia de manhã. E eu ficava triste quando eu não podia assistir, porque eu estava trabalhando. Quando eu estava à noite, eu ficava para assistir o Jimmy Swaggart falar sobre o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos, irmãos, embora seja bem resumido, existe ali as doutrinas básicas para nós cristãos. Então, firmado dessa palavra da Maria, fazer tudo o que ele vos disser, vamos aprender as ordenanças básicas do Senhor Jesus Cristo para a igreja hoje. Para nós, igreja hoje, aquilo que é básico para a nossa vida de fé e prática. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, deixa a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, aberta aí, que nós vamos escorrer as ordenanças básicas. Se você quiser marcando, vai marcando, para você aprender aquilo que a Maria disse, fazer tudo o que ele vos disser. Vamos ver se nós estamos fazendo pelo menos 1%, vai, 1%, né? 1%. 5%, vai. Ih, aí apertou, hein? Mas pelo menos 1% do que foi ensinado que para nós vivemos como igreja. Ordenanças básicas. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim, olha só, Marcos 1,15, ele dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse aqui, ó, ensinando aqui os seus discípulos e a multidão da época, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender, irmãos, a palavra arrepender aqui, não é simplesmente uma mudança de atitude, não, é a mudança de atitude, gesto e comportamento. Arrepender e crer no Evangelho, não é brincadeira. Às vezes tem pessoas que é convertida, mas não crê no Evangelho como deveria crer. A verdade é essa. O Evangelho para ela, a leitura da palavra de Deus, os ensinos de Cristo, é segundo plano. Mas aqui você começa a ver o que é básico para nós cristãos. Não adianta nós dizermos que somos cristãos, arrependemos, levantamos a mão para o Senhor Jesus Cristo, porque arrependimento, irmãos, não é conversão apenas não, conversão é coisa diária, arrependimento é novo nascimento, é nova criatura, a regeneração é um ato único, agora a conversão é cotidiana, é dia a dia, nós temos que nos converter. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quantas pessoas hoje, irmãos, se dizem cristãs e não crê no Evangelho? Ah, um prega assim, outro prega desse jeito, tudo vai para o céu mesmo? Não é assim não, não é desse jeito não. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e não estamos arrependidos das nossas ações, do velho homem, e crer no Evangelho de Cristo. O Evangelho é para hoje. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 17. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Por que as pessoas não evangelizam hoje? Primeiro, ponto fundamental, o alicerce, a base, crer no Evangelho, arrepender e crer no Evangelho. Por que as pessoas não são pescadores de homens? Porque não crê no Evangelho. Por que Pedro creu no Evangelho? Por causa da pesca maravilhosa. Quantos sinais você tem visto que Jesus fez na tua vida, no teu vizinho, no teu irmão ou na tua igreja, que você congrega? Mas as pessoas, se mesmo não creem no Evangelho, crê às vezes numa proposta de um programa de televisão, crê às vezes numa proposta de um missionário, ou de um profeta, ou de um apóstolo, não importa o que, mas não crê no Evangelho. E então a pessoa não tem prazer em pregar o Evangelho, que é a salvação. Está aqui capítulo 1, verso 17, que diz aí para você aí, ó.
E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Quem crê no Evangelho, irmãos, se arrepende, crê no Evangelho, ele tem prazer de pregar para as pessoas. Não estou falando aqui para exaltar, não, pelo amor de Deus. Valdomiro não pode chegar perto de uma pessoa que não é crente para não falar de Jesus. Ele tem prazer de falar para Jesus, tem prazer de falar de Jesus. Quem nasceu de novo, irmãos, tem prazer de falar de Jesus. Hoje as pessoas, irmãos, eu vejo, porque isso aqui, irmão, isso aqui é fundamento, isso aqui é alicerce, isso aqui é base é fundamento. E a cristologia, irmãos, é uma das matérias mais negligenciadas hoje na história das faculdades teológicas e nas igrejas, como nós vemos aqui. Outro fundamento que você encontra no Evangelho de Marcos, irmãos, você vai encontrar agora no capítulo 4. Vamos caminhando aí, nós temos muita coisa para aprender com o Evangelho de Marcos. Capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz aí o capítulo 4, versículo 9. Diz assim: e disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? Irmãos, nasceu e creu, arrependeu e creu no Evangelho. É agora um pregador do Evangelho, pescador de homens. Agora ele tem ouvido para ouvir o que Jesus diz para ele. Irmãos, hoje, irmãos, infelizmente, quando você pega o Apocalipse, nas 7 cartas está escrito lá: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos, para nós discípulos, para nós alunos, está bem claro aqui, olha só. E disse-lhe Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As pessoas não gostam de ouvir o Evangelho hoje, irmãos. As pessoas gostam. Eu estava conversando com o pastor Antônio. Infelizmente as igrejas hoje, se não tiver um enfeite no culto, não é culto. Irmãos, está errado, irmãos. O culto é louvor e adoração a Deus, é a pregação do Evangelho de Cristo. Ô irmãos, goste quem gostar, quem não quiser gostar, o problema é de quem não gostar, mas o Evangelho de Cristo tem que ser pregado da forma que ele é, sem acrescentar e sem tirar. Irmãos, a coisa é seríssima, irmãos. Você vai vendo que nós vamos nesse ensinamento, desse fundamento do Evangelho, essa base, esse alicerce dos ensinamentos de Cristo, é muito importante para nós cristãos. Diz aqui o versículo 9 do capítulo 4. E disse-lhe Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem? Não é todo mundo que gosta de ouvir o Evangelho, é quem tem ouvido espiritual. Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios, capítulo 2. O homem natural entende as coisas natural, mas o homem espiritual, ele gosta das coisas espirituais e discerne tudo que o Espírito diz. Mas as pessoas que não nasceram de novo, não crêem no Evangelho, não gostam de falar do Evangelho, irmãos, não tem ouvido para ouvir o Evangelho. Ouve qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa a pessoa ouve, mas o Evangelho causa pavor. É verdade. Irmãos, eu ouvi uma frase de um pastor nosso esses dias, ele dizendo assim: irmãos, essa pandemia trouxe, na verdade, sabe o quê? Trouxe a cristofobia, medo do Evangelho de Cristo, de pregar a verdade. Irmãos, estamos vivendo dias terríveis. Estava conversando com o pastor Toninho, sabe, eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista, que é a doutrina da nossa igreja, mas irmãos, eu estou pensando seriamente, irmãos, e se isso que está acontecendo já é uma parte da tribulação? Hein? Como é que você está? Se Jesus voltar agora, se o arrebatamento for mesotribulacionista, é no meio da tribulação. Ouvi na CNN agora à tarde, um médico dizendo que estão apavorados com esse vírus aí, que se multiplica em 4 dentro do ser humano. Descobriram agora, não é mais 2, não, é 4, se multiplica em 4. Vai saber se não é o cavalo amarelo lá do capítulo 6. E se for, é a grande tribulação. Irmãos, vamos ouvir o Evangelho, irmãos. A nossa vida corre risco, a nossa vida corre perigo. O pregador é um atalaia, ele toca a trombeta. Quem ouvir a trombeta sai para a peleja. Quem não ouvir a trombeta, fazer o quê, irmãos?
Agora o pregador tem que falar a verdade, ensinar a verdade. Isso aqui é fundamento, irmão, isso aqui é base, é alicerce, é onde você se assenta e você está seguro. Não adianta você sentar em cima de uma areia movediça, não, que você vai afundar. Se não for o evangelho de Cristo, seja anátema. Nesse capítulo 4, mesmo versículo 23, tem outra base, uma sequência. Jesus vai ensinando por etapas, até chegar no final, que vai arrochar, viu? Capítulo 4, em Marcos, verso 23, diz assim, olha. E disse-lhe Jesus, atendei ao que ides... se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse no versículo 24, atendei ao que ides e ouvir. Quem tem ouvido, ouça. E atendei-lhes, e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida que vós medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Cuidado com os julgamentos, cuidados com as coisas precipitadas, porque podemos trazer julgamentos para nós também. Agora, isso não inibe você de fazer uma avaliação espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Tem coisas, irmãos, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, que não é de Deus. Não é de Deus, irmãos. Você é espiritual, irmãos. João capítulo 4, 1 Epístola de João, versículo 1. Filhinhos, examinar se todos os espíritos provêm de Deus. Não adianta falar bonito, ter boa retórica, ter boa hermenêutica, ter boa homilética, ter boa dicção, e não é de Deus, irmãos. Não é de Deus, não é de Deus. Você poderá sofrer as consequências. Então, os fundamentos, alicerce, a base. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora no capítulo 7, versículo 14, vamos encontrar mais um ensinamento do Senhor Jesus Cristo. É gradativo, 7,14, capítulo 7, versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me vós todos e compreendei. Não adianta ouvir a pregação e não compreender a pregação. A pregação tem que ser coisa simples, não é? A pregação não é coisa enfeitada. Oh, como fala bonito, palavras difíceis. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, Jesus Cristo, Ele era o mestre por excelência. E Ele nunca falou difícil. Ele usou na época o linguajar comum para todos. Os doutores sabiam, entendiam, e o simples também, o analfabeto, entendia também. Olha o que ele diz aqui, nesse capítulo 7, verso 14 aqui, que você lê, e chamando, a multidão, diz, ouve vós todos e compreendei. Não adianta ouvir uma pregação. Tem pessoas que ouvem a pregação, nossa, esse pregou, viu? Arrebentou. Daí uma semana não lembra mais nada. A pregação, irmãos, a pregação é para você ouvir e ruminar, para você compreender. Sabe o que é ruminar, irmãos? Ficar mastigando. Rapaz, você sabe que o pastor falou é verdade? Ou o pastor não falou a verdade, não. Mas, irmãos, a verdade, o evangelho, ouvir e compreender. Compreender o evangelho. Por que Jesus disse isso? Ouvir e compreender. Por que isso, irmãos? Ouve-me vós todos e compreendei. Porque quando você ouve o evangelho e não compreende, lembra da parábola do semeador que saiu semear, e Jesus explicou a parábola, que a semente caiu do caminho, aí veio as aves e comeram, semearam nas pedras, nasceram, não tinha raiz para aprofundar, mas aqui nasceu em bom caminho. Você compreender, porque quando você compreende o evangelho, aquilo cria, você vai dar fruto, Se você ouvir a mensagem, não compreender, não vai gerar vida em você, irmãos. Lembra o Nicodemos, lá no capítulo 3 de João? Senhor, como pode ser essas coisas aí? Posso nascer de novo sendo velho? Como vou entrar na barriga da minha mãe? Nicodemos, tu é mestre da lei e não entende isso? Que nesta carne é carne, mas do Espírito é Espírito. Ouve e entenda, ouve a mensagem do Evangelho e compreenda, irmãos. Compreenda, porque se você não compreender a mensagem do Evangelho, irmãos, quantos que andam renovados? Oi, irmão, Pai Senhor.
Bom dia, tudo bem? Eu agora encontrei a religião verdadeira. É mesmo, é? Ô rapaz, então fala para mim qual é a verdadeira religião. Agora eu estou no salão do reino. Rapaz, você encontrou mesmo, viu? Caminho largo. Você vai ver o caldeirão te esperando lá. Você está julgando? Não, não estou julgando, estou falando a verdade. Ô irmãos, ouve o evangelho, olha aqui, e chamando outra vez a multidão, diz: ouve vós todos e compreendei, ouça o que é pregado, compreenda o que é pregado, para você não sofrer as consequências. Os dias são maus, Jesus foi bem claro sobre isso. Se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Até os escolhidos seriam enganados. Estamos vivendo dias, irmãos, que Satanás está enganando a muitas pessoas. Por isso compreenda, entenda que você é ministrado nesse altar aqui. Eu louvo a Deus que os pastores que pregam aqui, pregam a palavra de Deus. Não engana ninguém não. Quer ir para o céu, irmãos, é como Deus quer, não é como eu quero. Não é como a liderança quer, é como a Bíblia ensina. Outra coisa, irmão, nesse capítulo 7 aí, irmãos, nós vemos sobre a questão dos falsos ensinos, é que os falsos ensinos, irmão, quando você não compreende o Evangelho de Cristo, que você não entende, os falsos ensinos, eles estão aí para ensinar. Irmãos, o que mais tem? Ontem eu assisti um programa na televisão, no Canal Brasil, não sei se vocês assistiram, aquele Ágata Brasil. Ágatos é uma palavra grega, eu não sei nem o que se é amor, é uma coisa assim. E o pastor é de uma igreja tradicional. Ele disse uma coisa que eu falei: rapaz do céu. Falou assim: olha, hoje, infelizmente, não se está mais excluindo nas igrejas, mas eu estou excluindo na minha igreja, na igreja de Jesus Cristo que eu dirijo, colocou na minha mão e eu excluo. Eu falei: meu Deus, Jesus, olha só, é pecado, não tem medo. Ouça o Evangelho, aprenda o Evangelho, para você não ser enganado, para você não ser ludibriado com falsos ensinos. Outro fundamento que nós vemos aqui, irmãos, é no capítulo 8, versículo 15. São bases, alicerces, ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para nós, igreja, irmãos. Oh, aleluia, Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: e ordenou-lhes Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, fermento dos fariseus são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Os fariseus eram mestres da lei, mas ensinavam tudo errado, tudo era falso, enganoso. Se você não se converter, não crer no Evangelho, e você for crescendo, pescador de homem, se você não ouvir como deve ouvir, se você não compreender o Evangelho, os falsos ensinos, irmãos, irão fazer de você um prosélito para essas pessoas que pregam o falso Evangelho. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os fariseus, irmãos, é a falsa doutrina, os ensinamentos. O fermento de Herodes é a política, o sistema. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não deixarmos nos envolver com a política do sistema. O sistema, essa política do sistema, ela é nociva. Não tem dó de ninguém, não, irmãos. Pode entrar o melhor governo lá para tentar ajudar o povo, que não vai conseguir, porque a política, ela é nociva, ela mata, ela é terrível. É o que Jesus deixou bem claro sobre isso, irmãos. O fermento dos fariseus é os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. E o fermento de Herodes é a política, o sistema. Os herodianos, na época de Jesus, irmãos, eles se julgavam também da lei, eram pessoas da lei também, só que não eram de Deus,
tinham status de homens de Deus, tinham um renome como homens de Deus, mas não era de Deus. Está cheio disso hoje, irmãos. Cuidado com o fermento dos fariseus, dos herodianos. Cuidado com a falsa doutrina, com o ensinamento, mas cuidado com a política nociva também. E a política nociva entrou nas igrejas de uma maneira terrível. Hoje a liderança, irmãos, elas não olham mais para os membros da igreja como almas para ser levadas para o céu. Não, olha com cifrão, que nem o tio Padinhas quando olhava para os dinheiros, para os dólares caindo lá. A mesma coisa. Não, o pastor de ovelha olha para as ovelhas com almas que ele vai entregar para Deus. E se ele entregar para Deus, Deus vai cobrar da mão dele. Ô irmãos, são fundamentos, são alicerces. Hoje as pessoas, irmãos, estão sendo levadas pela doutrina dos fariseus, pelo seu ensinamento, e pelas doutrinas dos herodianos, pela falsa política, enganosa, mentirosa, ludibriosa, como diz o capítulo da minha terra, tinhosa. Sabe o que é tinhoso? Aquele gatinho mansinho, né? Você colocou a mão, aí o bicho pegou você. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. Fundamentos, ensinamento, base, sustentação. Sente numa cadeira, mas sente-se seguro. Outra coisa que nós vemos no Evangelho de Marcos para aprendermos, irmãos, está no capítulo 12, versículo 38. Capítulo 12, versículo 38. Olha o que diz aí o versículo 12, versículo 38. Capítulo 12, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações das praças. Os escribas, homens famosos, transliterava os pergaminhos que estavam sendo corroídos com o tempo. Eles faziam a transliteração para outro pergaminho. Homens conceituados pela sociedade. Só que Jesus fala assim, olha que Jesus fala assim, verso 38, capítulo 12. Ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Camarada gosta de um anelzão de ouro de bacharel. Pastor, por que você não tem um anel de bacharel? Porque eu não tenho dinheiro para fazer. E outra coisa, vou fazer um anel de bacharel para apostar para os outros. E aí eu pego um ônibus, ladrão pega e fala: rapaz, esse anel vai render algum cheiro aí na biqueira. Arriscar até perder o dedo. Não, as pessoas, esse aqui é o fariseu, irmãos. O fariseu é isso aqui, isso é bem claro aqui, ensinando-os, dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Como diz o pastor Antônio Caldo, né? Terno Ramani, qual é? Amani? Ramani, sapato não sei o quê. Na Conde Sarzeda agora está vendendo muito sapato para pregador. Sapato, porque eu vou te falar uma coisa. Viu lá, pastor? Até cruz, tem tudo quanto é coisa, né? Irmãos, cuidado com essas pessoas, irmãos. Ouça o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem nada para enfeitar, não. É tão simplesinho. Irmãos, cuidado com essas pessoas. Aqui Jesus está ensinando os discípulos, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações das praças. Lembra que nós estamos aqui aprendendo o que Maria mandou os empregados fazer, e aconteceu um milagre porque eles fizeram como Maria mandou. E nós estamos metendo essa palavra para tentar entender e obedecer o que é que Jesus mandou nós fazermos. Isso aqui é a ordenança de Jesus para nós, igreja. É Jesus ensinando para nós, igreja, como ensinou para os seus discípulos. Então, irmãos, cuidado com esses camaradas que gostam da conversa comprida, das saudações da praça. Esse é pastor, doutor, apóstolo, bispo. Agora, o que mais? Tem mais agora o patriarca da fé. Mas não sei o que. O Luiz arrumou um título também, né, Luiz? O Luiz como é que chama? É o cardeal da renovada. Porque todo mundo quer título, ele falou: então vou arrumar um. Acima do cardeal só o Papa, né?
Todo mundo quer um título. O Luiz já falou assim: eu vou ser cardeal então. Irmãos, é brincadeira, mas é a verdade. Isso é os fariseus, irmãos. Saudação nas praças, roupa bonita, terno bonito, gravata bonita, sapato bonito. Mas, irmãos, aí Jesus fala para ele assim: ó, vocês são como sepulcro caiado, por fora bonito, mas lá dentro, quando você tira a tampa lá do caixão, só Jesus para ter misericórdia. Mas vamos caminhando. Capítulo 13, versículo 5. Olha que Jesus nos ensina aí, irmãos. Lembra, estamos meditando sobre os fundamentos. Isso aqui é ensinamento para nós. Capítulo 13, versículo 5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Olhai para que ninguém vos engane. Ensino sobre o fim dos tempos. Irmãos, os fins dos tempos estão para nós, igreja, ver aí, irmãos. Os sinais estão aí para nós vermos. Nós temos que estar preparados. Pastor, mas eu também já vi, irmão, já ouvi tantas coisas. Os Beatles já foram a besta do Apocalipse. Aquele baixinho da União Soviética que falava grosso lá, que fez amizade com o Fidel Castro, que montou os mísseis lá em Cuba, lá, era chamado lá, como é o Nikita lá, né? Chamado de o falso profeta, e o outro era besta, e depois já, quando os Beatles acabaram, aí voltou novamente a União Soviética como o Império Vermelho, o Cavalo Vermelho, depois era a China como o Cavalo Amarelo. Irmãos, não vamos diagnosticar o sistema, mas vamos olhar para o sistema e ver o que a Bíblia diz. Não vamos ser enganados. Peste, terremotos, guerra, rumor de guerra, vai existir, mas não é o fim. São princípios de dores. São princípios de dores. Vamos estar preparados, irmãos. Nós não sabemos. Eu sempre falo: Deus ajude que o nosso estatuto esteja correto. Pré-milenista, pós-tribulacionista, futurista. Vem o reavivamento, como diz os pentecostais mais tradicionais, né? Diz que vai vir um grande avivamento, e vai se converter todo mundo. Mas, irmãos, Jesus fala assim: na vinda do Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E se aqueles dias não fossem abreviados, nem os justos salvariam? Que eu fico com essa palavra que eu estava meditando, eu falei: meu Jesus, que coisa terrível. Olhar que ninguém vos engane. Não deixe ninguém te enganar, não. Segue a tua vida cristã, segue aos pés do Senhor, não deixe ser seduzido por palavras, não. Que as pessoas, irmãos, quando as pessoas veem você bem espiritualmente, o prazer do seu adversário é tirar você do foco. É tirar você do foco. Então cuidado com que ninguém vos engane. Outra coisa, irmãos, nós vemos aqui esse capítulo 13, versículo 33, olha o que diz capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 3 condições Jesus colocou para nós aqui, igreja. Está aqui, ó, capítulo 13 de Marcos, verso 33. 3 condições. Olhai, veja o evangelho, o que está acontecendo, faça uma análise. Vigiar, tomar cuidado, precavido com os nossos ensinos, com a minha vida, e orai. Irmãos, como está difícil você levar as pessoas à oração. Como está difícil, irmãos, como está difícil. Nós estamos tendo culto de oração aqui, mas toda terça-feira estamos fazendo uma live. Quem está orando conosco? Seja sincero, irmãos. Eu mando para todo mundo, no grupo da igreja e para todo mundo. Só não ora quem não quer. Vamos orar, irmãos. Irmãos, é época de oração. Você não pode dobrar o seu joelho 6h30, 7 horas, 8 horas da noite. Dobra o seu joelho e ora. Mas ora 15 minutos, 20 minutos. Agradeça a Deus.
Porque você, irmãos, você faz parte do corpo de Cristo. E Jesus está falando para você aqui, olha, não sou eu que estou falando, isso aqui é fundamento, é base para a tua vida, é sustentação da tua vida espiritual. Olha, Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ficam vivendo uma vida dissoluta, como no dia de Noé, casavam, e davam-se casamento, bebiam, festejavam, está tudo certo, até que Noé entrou na arca, e a chuva veio. Aí Jesus usou outro personagem ainda. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ô irmãos, se eu pego uma ordenança dessa, que Jesus está me ensinando, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eu não sei quando quando é o tempo, o dia, o horário, porque se eu soubesse, irmãos, não prestaria, porque eu ia querer viver algumas coisas que eu não vivi. Mas graças a Deus não sei, por isso que eu tenho que estar preparado, e você também. Nós temos a advertência, lembrando da mulher de Ló. Os anjos falaram, não olha para trás, olhou para trás, o que aconteceu? Virou estátua de sal. Perdeu a bênção. Quantas pessoas hoje, irmãos, por não estar firmados, fundamentados no Evangelho de Cristo, estão olhando para todos os lados, menos para o autor e consumador da fé. Irmãos, como isso é triste. Esse versículo aqui é um versículo de advertência. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmãos, os tempos são difíceis, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que veja bem, os sinais estão aí para nós fazermos uma previsão de que Jesus está voltando, e temos que dizer, como diz o autor lá do Apocalipse, o Espírito Santo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 35, tem outro ensinamento para nós, irmãos. Isso é fundamento. 13:35, diz assim: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Você não sabe qual é o horário que Jesus vai voltar. Você não sabe o momento que você vai encontrar com o Senhor. Irmãos, ninguém deseja a morte para ninguém, irmãos. Mas eu tenho que pensar comigo, se eu partir agora, os anjos de Deus vão vir me buscar? Ou será que isso vai ser os outros anjos? Lembra aquele filme O Gosto lá? O camarada morria, o camarada servo de Deus, a serva de Deus morria, os anjos de Deus vinham lá, pegavam e levavam o corpo lá. Morria uma pessoa sem Deus, lá vinha os capetinhos, fazia a maior festa, levava para o inferno. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade. Está aqui, irmãos, está aqui, o versículo 35. Também, vigiais, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai vir, irmãos. Sabemos que Ele vai vir, só isso. Eu não sei o dia, não sei a hora, e não podemos marcar também. Mas sabemos que Ele vai vir, porque Ele prometeu que Ele iria e voltaria para nós. E Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Queira ou não queira, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não sei se é no começo da tribulação, se é no meio, se é no final. Esses dias perguntaram para mim, pastor, falei, eu não estou mais interessado com nada disso. Eu quero ser arrebatado, quero estar com o Senhor. Não sei se é pré-milenismo, se é amilenismo, se é pós-tribulacionismo. Eu quero ser arrebatado, quero estar com o Senhor. Irmãos, vamos nos cuidar, irmãos. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a promessa, Ele vai voltar. Não se prega mais sobre a volta de Cristo, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. A volta de Cristo é uma realidade. Aqueles louvores do nosso cenário. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristo
Então desperta, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Irmãos, canta hoje isso aí. Pastor, isso aí é coisa da antiguidade. Não, é uma coisa do momento, irmãos. É aquilo que Jesus falou, irmãos. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, irmãos. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Não sabemos, mas sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero encontrar com você no céu, para nós estar fazendo uma festa para o nosso Salvador, irmãos. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui agora, irmãos, capítulo 14, irmãos. Irmãos, as horas passam, é uma maravilha. Tem pessoas que falam assim, graças a Deus. Ouvir esse velho aí não é fácil não. Capítulo 14, versículo 22. Outro fundamento para a sua vida, o alicerce para a sua vida. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, partiu e deu-lhes, e disse, tomai-o, comei, isso é meu corpo. Agora o ensinamento da Santa Ceia. Já não é mais Santa Ceia para muita gente, já é ceia do Senhor. É a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Ele é anfitrião, somos os convidados. Então aqui agora, Jesus ordenou a Santa Ceia. Hoje as pessoas fazem Santa Ceia de qualquer jeito. É culto de qualquer jeito, a mensagem é de qualquer jeito. Irmão, não é assim não, irmãos. Pega o ensinamento da palavra de Deus. Jesus mandou os discípulos encontrar uma pessoa, preparar tudo, para depois ministrar a Santa Ceia. Não é de qualquer jeito, irmãos. E a nossa vida também não pode se sentar à mesa de qualquer jeito. Pelo menos fazer uma introspecção, fazer alguns acertos, alguns ajustes, fazer as aparas das coisas que impedem a nossa comunhão com Deus, e isso é muito importante. Olha que sobre a Santa Ceia, Jesus ensinou. As pessoas, não pastor, não é Santa Ceia, é a ceia, é simplesmente ceia. Ceia é em casa, agora na igreja é Santa Ceia do Senhor, e tem que ser feito como Ele mandou e acabou, somente isso. Outra coisa nós vemos aqui, irmãos, capítulo 14, versículo 38, mais um ensinamento: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus mandou vigiar antes de orar? Porque se você não vigiar, você vai orar e vai cair em tentação. Quando você vigia e ora, você vai estar mais seguro, vai estar mais vamos dizer assim, fértil na sua vida de fé e prática. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O teu espírito testifica o Espírito de Deus, mas você tem uma carne que, se você não vigiar e orar, essa carnona vai tirar você de comunhão com Deus. Essa carnona vai fazer você tropeçar em muitas coisas. Quando você vigia e ora, você mortifica a sua carne. Eu até aconselho você a ter um bom livro do John Owen, do século XVI, chamado A Mortificação da Carne. Tem no YouTube, aí você entra lá, você baixa para você lá. John Owen, A Mortificação da Carne. Você vai ver só, você vai falar assim, meu Deus, século XVI, século XVI os pastores já pensavam assim. Irmãos, tome cuidado com a sua vida, vigiar e orar para não entrar em tentação. Não adianta orar bastante sem vigiar, não. Vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne leva você ao pecado, leva você a fazer as coisas que não agradam a Deus. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, da briga do espírito e da carne? Entenda isso. Lá Paulo deixa bem claro isso lá. A briga do espírito e da carne. A carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Mas quando você vigia e ora, o espírito fortalecido vai dominar a carne e você vai ter uma vida espiritual diferenciada. Outra coisa para nós encerrarmos, esses fundamentos, isso aqui são fundamentos da nossa vida cristã no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15, que todo mundo conhece, decora e salteado. Não conhece? Então vamos ler. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
A igreja, irmãos, quando ela está fundamentada, amparada no Evangelho, ela tem prazer em salvação de almas. Você quer ver a diferença das igrejas no momento e das igrejas com todas as ignorâncias que existiam? Vamos usar o termo ignorância, que tinha algumas coisas que era ignorância mesmo. Não era estupidez, mas falta de conhecimento do passado. Quando existia um batismo, existia festa. Era ou não era? Lotava-se ônibus, carro, era uma festa. Irmãos, vamos batizar um irmão ou duas pessoas no sábado, ou no domingo. Quem vai? Ou 9 horas vão sair daqui, vão na represa. Ainda bem que de vez em quando tem o Pedro, João e Tiago, né? E às vezes é só Pedro e a Maria, mais nada. Irmãos, não tem prazer, irmãos. A igreja, quando não tem fundamento, não tem prazer na prática do Evangelho. Quando a igreja tem fundamento e alicerce, tem prazer na prática do Evangelho, irmãos. Eu estou ensinando o que Jesus ensinou. Se alguém não aceitar, irmãos, questione o Senhor. Ele é o dono da igreja. Eu sou apenas um serviçal, sou um servente do Senhor. Estou aqui para fazer o que o Senhor quer que seja feito. Para encerrarmos, irmãos, será que nós fazemos ou procuramos fazer tudo isso ordenado por Jesus Cristo no Evangelho de Marcos? Será que nós fazemos, ou procuramos fazer, irmãos? Irmãos, podemos não fazer tudo, mas temos que procurar fazer dentro dos nossos limites, nossas forças. Porque são fundamentos, irmãos. E fundamentos da fé não se pode protelar. Tem que ser no momento, tem que ver no momento. E outra coisa, o que falta em mim para começar a executar as ordenanças de Cristo no Evangelho de Marcos? O que falta em mim? Não pergunta para o seu irmão, pergunta para você. Senhor, o que falta em mim para começar a praticar esse ensinamento do Evangelho de Marcos?